Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula com vocês. Bora ver qual é o conteúdo da nossa aula? A nossa aula de número 6 tem por objeto de conhecimento efeito estufa e o detalhamento, consequências do aquecimento global na floresta amazônica, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas no aquecimento global. Então, vamos para a nossa aula. Iniciamos a nossa aula com lindas imagens da nossa floresta amazônica. E saibam vocês que esta floresta, que nós temos a bênção de estar inseridos nela, né? Essa floresta ela não é só linda e importante para nós, mas a nossa floresta amazônica tem função global e é importante para todo o nosso planeta. Aqui nas imagens nós temos um pouco disso, para exemplificar para vocês. A onça-pintada é o exemplo da nossa diversidade de animais que nós temos. Nós temos também a Vitória régia, né? Que tem o nome científico Vitória amazônica, que é uma planta da nossa região, que é muito conhecida e representa aqui a diversidade da nossa flora. Aqui nós temos o encontro das águas, né? Lembrando que nós temos o maior rio do mundo na nossa região, o que facilita aí nosso transporte e também serve como meio de vida para muitos ribeirinhos da nossa região. E ali nós temos a abundância das chuvas, né? Nós temos um clima que é conhecido por ser quente e ser úmido e ter uma grande quantidade de chuvas ao longo do ano que permite, que engrandece essa nossa biodiversidade, que é o que tem aí na nossa primeira cartela, né? Nossa floresta amazônica, que tem uma biodiversidade excepcional. O que significa a biodiversidade? Gente, bio significa vida e diversidade são diferentes formas de vida. Então, nós temos uma biodiversidade muito grande presente na nossa floresta. Não só animais, nós temos muitos fungos, muitos invertebrados e também flora. Nós temos muitas plantas que têm também que podem servir na medicina, plantas medicinais. E é por isso que o segundo ponto ali fala sobre medicamentos e recursos naturais que nós temos disponíveis na nossa floresta, que nós conhecemos, mas com certeza existem muitos ainda para serem descobertos, para serem pesquisados. E é por isso que é tão importante, por tudo isso, que é tão importante a gente preservar, conservar. Existe uma diferença entre esses dois termos, preservação e conservação. A preservação é não tocar, deixar a floresta ali intacta. É importante preservar? É importante, mas como a gente tem comunidades indígenas, nós temos populações ribeirinhas que dependem e vivem ali da floresta, nós temos aí o termo conservação, que é mexer, mas de maneira racional, ou seja, mexer para que não prejudique tudo isso, toda essa grandiosidade que a gente tem, certo? Então, a conservação da nossa floresta é um bem não só para nós aqui, que estamos inseridos nela, mas também um bem a nível regional, a nível internacional, porque todo mundo depende um pouco dessa floresta que nós temos. E vamos começar falando sobre o ciclo global da água, que é o que a gente tem aí como um dos fatores muito importantes da nossa floresta amazônica, né? Por quê? A nossa floresta, ela tem essa função de absorver e redistribuir grande quantidade de água por meio da evaporação e da transpiração das árvores, né? Então, é importante a gente falar o que é evaporação. Nós vimos lá
que é uma das etapas que ocorre no ciclo da água, certo? A evaporação, que faz com que a água ali em estado líquido mude seu estado físico e ela suba, ela vira vapor e vai formar ali, vai formar as nuvens para passar por outra mudança física, que é a condensação, e vai fazer com que aquele vapor caia em forma de chuva. E por que a gente tem essa evaporação, essa evapotranspiração muito importante na nossa região? Porque a gente tem uma grande quantidade de árvores. Essas árvores, elas estão na ecologia, que é uma das vertentes dentro das ciências que estuda bastante os seres vivos e a ligação entre eles. Na ecologia, as nossas árvores na floresta amazônica, elas estão em um estágio que a gente chama de clímax, certo? Onde elas produzem uma grande quantidade de evapotranspiração porque elas respiram. As árvores são seres vivos e elas respiram. Então, por elas serem seres vivos, elas consomem oxigênio, mas elas também liberam uma grande quantidade de gás carbônico. E é por isso também que é importante que os nossos alunos nunca digam que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Às vezes a gente ouve falar sobre isso, utiliza esse termo, né? Pulmão do mundo. Mas o que esse termo quer dizer? Quando esse termo é colocado, o pulmão do mundo, é como se a Amazônia tivesse a capacidade de purificar o ar, né? Por conta dessa necessidade que a gente tem, dessa grande quantidade de gás carbônico que está aí, né? Mas, na verdade, quem coloca uma grande quantidade de gás oxigênio para ser utilizado são as algas, né? O fitoplâncton, que existem em grande quantidade, principalmente nos oceanos. Então, se a gente quiser falar em pulmão do mundo, quem é que libera uma grande quantidade de oxigênio para a respiração dos seres vivos, a gente cita os oceanos, tá? A floresta amazônica não, por conta disso que eu falei para vocês. As nossas árvores, elas estão em um estágio que a gente chama de clímax. Então, elas são árvores de grande porte, muito altas, são seres vivos que consomem, sim, uma grande quantidade de oxigênio e liberam também gás carbônico, certo? E essa grande quantidade de evapotranspiração está relacionada aqui, ó, gente, com a estabilização do clima, porque o que a gente produz de chuva não fica apenas na nossa região. O que a gente produz de chuva influencia padrões climáticos de outros lugares do nosso país e até mesmo da América do Sul. Então, são características da floresta amazônica que não ficam só aqui, que não são importantes apenas para nós da região, e sim para o resto do país e até influencia em outros países. A gente sabe que a Amazônia Internacional engloba outros países, né? O termo Amazônia não está só aqui no nosso país, no Brasil, apesar de nós temos a maior quantidade da Amazônia, mas existem outros países que fazem parte desse bioma aí, certo? E por último, nós temos o armazenamento de carbono. E isso aqui, gente, é muito importante, porque é aqui que a gente fala da grande importância da floresta amazônica que muitos não comentam, que é armazenar carbono, né? De que maneira que isso acontece? Nós temos a floresta amazônica como um grande sumidouro de carbono. Professor, o que quer dizer essa palavra sumidouro? Essa palavra quer dizer que nossos solos, nossas árvores, eles têm a grande capacidade de absorver e captar carbono, certo? Principalmente aí desse carbono que está disponível no ar. E aí, o que acontece? Se
a gente perder esse sumidouro de carbono, se a gente perder essa grande quantidade de carbono que está armazenado dentro da nossa floresta, o que vai acontecer? Com certeza acontece uma mudança irreversível, porque imagina, a gente tem uma grande quantidade de carbono que é captado, que é absorvido no solo, nas nossas árvores, e se isso for destruído, esse carbono ele volta para a atmosfera. E se isso volta para a atmosfera, pode causar grandes prejuízos no clima, não só da nossa região, não só do resto do nosso país, mas também a nível internacional. Afeta outros países também. E por que a gente fala, por que a gente vem falando bastante disso? Em 2023, nós vivemos um episódio que foi histórico na nossa região. Nós tivemos uma seca histórica e nós convivemos com uma grande quantidade de gases poluentes. Relembrem aí o que foi vivido em 2023. Com certeza são cenas muito fortes, né? E nós sabemos como esses dias foram difíceis para a nossa região. Então, nós tivemos ano passado uma seca histórica, nós tivemos uma seca muito forte, e essa seca ela tem relação com fenômenos climáticos. Mas é importante a gente sempre observar que nós temos um ciclo hidrológico na nossa região, onde todo ano nós temos uma cheia e uma seca. Isso é normal, isso é da nossa região. O que não é normal é que nós tenhamos cheias muito intensas e secas, como a que ocorreu em 2023, certo? Então, isso que não é normal. Um grande período de seca, né, que teve aí uma grande diminuição na quantidade de chuva e também um aumento de temperatura, que foi muito sentido por todos nós, pelas populações ribeirinhas e também pelas populações indígenas. Na seca, onde a gente tem os nossos rios como principal meio de distribuição de recursos, meio de transporte da nossa população, muita gente ficou com as suas atividades comprometidas, não só em se locomover, mas também como receber recursos, né? E também para aqueles que vivem do seu cultivo, tudo isso foi prejudicado pela seca que foi muito forte em 2023. E será que essa seca ela tem a ver com o quê? Então, nós temos aí a nossa próxima cartela, a informação da seca histórica, a relação, na verdade, da seca histórica com o fenômeno El Niño, né? É importante que a gente volte para nossas imagens, as nossas imagens aqui da seca histórica e o El Niño, que nós temos essa relação com esse fenômeno que é natural, tá? É importante que vocês saibam que o El Niño é um fenômeno natural que aquece a água do Oceano Pacífico.
aquece a água do Oceano Pacífico e gera impactos nos padrões climáticos. E aqui na nossa região, nós tivemos o quê? Dificuldade na formação das chuvas e o aumento na temperatura. Então, sabemos que o El Niño é um fenômeno natural que está relacionado com o aquecimento das águas do oceano, aquecimento das águas do Oceano Pacífico, certo? E esse aquecimento fora do normal, esse aquecimento anômalo, gera aqui para nós um aumento na temperatura, ou seja, fica mais quente, né? Aumento na temperatura. Além do aumento da temperatura, nós temos uma dificuldade na formação das chuvas, né? Então, nós temos essa má formação das chuvas. Então, tudo isso levou a essa seca histórica que está muito bem representada aí nas nossas imagens, né? E a gente pode observar que nós tivemos muitas consequências, né, por conta da seca, né? Essa seca que ocorreu em 2023 teve inúmeras consequências, não só para a gente, nós aqui da região sentimos essa seca de uma forma muito intensa, mas as consequências foram além daqui, né? Então, nós tivemos aí como eventos da seca recente, né? Nós temos a redução das chuvas, que é o que vocês podem observar aqui, redução das chuvas e o aumento da temperatura como consequência do El Niño. Com certeza vocês já ouviram falar em El Niño, né? Em El Niño e Laninha. Então, são fenômenos naturais que estão relacionados com o clima. No caso do El Niño, ocorre um aquecimento anômalo, um aquecimento fora do normal das águas do Pacífico, e isso faz com que a gente tenha consequência na mudança do clima global, certo? E aqui na nossa região, a gente tem o quê? Redução das chuvas, ocorre uma má distribuição das chuvas e ocorre um aumento na temperatura. A gente sente aquele calor mais intenso, que é o que foi vivido aí principalmente em 2023. Além disso, nós tivemos impactos nos rios e ecossistemas aquáticos. Aqui nessa imagem, vocês podem observar pesquisadores que resgatavam botos que já estavam mortos. Mas por que eles estavam sendo resgatados? Justamente para saber a causa da morte, porque em determinadas regiões do nosso estado, do Amazonas, nós tivemos municípios que foi notificado uma grande quantidade de botos mortos, certo? E aí isso precisa ser estudado e pesquisado para que possa ser evitado caso ocorra algum evento futuro. Mas a gente já pode imaginar que o quê? Se existe uma seca, a água dos rios diminui drasticamente, a gente tem uma grande quantidade, uma grande biodiversidade ali embaixo dos nossos rios, tanto os mamíferos aquáticos, né, como boto, como peixe-boi, mas também muitos peixes, e temos peixes de diversos tamanhos. A gente sabe que aqui na Amazônia nós temos peixes muito grandes, pirarucu, pirarara, piraíba, são peixes de grande porte, peixes carnívoros que se alimentam de outros peixes. Então, se a gente tem uma diminuição drástica na quantidade de água dos rios, primeiramente, a gente já vai ter uma intensidade aí nessa cadeia alimentar, certo? E também a gente tem uma drástica diminuição de gás oxigênio disponível na água.
porque esses peixes, eles tiram o oxigênio que eles respiram da água que eles estão. Então, se existe essa diminuição muito grande, como foi o que aconteceu, a gente já tem uma grande quantidade de peixes que vão morrer por falta de oxigênio. Então, quando a gente mexe em uma grande quantidade de peixes que vão morrer por falta de oxigênio, isso já vai ter como consequência naqueles peixes maiores que se alimentam desses peixes menores, a gente tem uma alteração inteira numa cadeia alimentar. E com certeza, o que ocorreu, o que aconteceu no ano de 2023 não vai ser recuperado no ano de 2024, nem tampouco no ano de 2025. Com certeza, são anos para tentar recuperar, para tentar chegar no equilíbrio que existia antes dessa grande seca que ocorreu no ano de 2023. Então, nós tivemos grande impacto nos ecossistemas aquáticos da nossa região. Além disso, tivemos concomitantemente, o que isso quer dizer? Tivemos ao mesmo tempo incêndios florestais. Então, com o aumento da temperatura, como estava muito quente e como a umidade estava muito baixa, estava muito seco, os incêndios eles aconteciam, eram mais frequentes, certo? E por conta disso, nós tivemos uma grande quantidade de gases poluentes sendo emitidos, né, como consequência desses incêndios, e nós tivemos uma grande quantidade de fumaça presente nas cidades. Então, esses incêndios que ocorriam em lugares até distantes foram sentidos em cidades como a capital, em Manaus, que ficou muito encoberta por fumaça durante dias, como vocês viram aí nas imagens, certo? Então, os incêndios florestais que foram consequência do aumento da temperatura e também da baixa umidade causaram grandes prejuízos, fora os incêndios, aqueles que a gente chama de intencionais, né? Que é aqueles que as pessoas causam, né? E tentam, os incêndios intencionais, quando está num ambiente muito seco, o fogo se alastra muito rápido e aí é muito difícil de reverter a situação. E nós tivemos uma grande quantidade de flora, principalmente, né, e também animais que morreram por consequência desses incêndios. Impactos negativos também foram sentidos pelas comunidades locais, como vocês podem observar nessa foto. Então, nós temos aqui o rio, né, que não existe, não tem nada de rio aqui nessa foto. E o rio, gente, que é, com certeza, o meio principal de transporte, né, pelos barcos, pelas canoas, pelos botes, mas também é um meio de recurso, de onde as pessoas, as comunidades locais e também as comunidades indígenas retiram seu sustento do rio e tiveram um impacto muito negativo durante a seca, a grande seca que ocorreu em 2023. E mais uma vez, qual é a relação do El Niño com o aquecimento global, certo? Aqui a gente tem um outro termo já visto, já comentado, já ouvido por vocês, que é a questão do aquecimento global, né? Então, nós vimos aí, já falei para vocês, que o El Niño é um fenômeno natural, né? Ele é um fenômeno natural que está relacionado com o aquecimento das águas, mas é preciso que vocês saibam que o El Niño, qual é a relação do aquecimento com o El Niño? O aquecimento, com certeza, pode intensificar o El Niño, certo? Então, como eu falei para vocês, por ser um fenômeno natural, ele ocorre naturalmente, sendo que em um momento de aquecimento global, onde a temperatura já está muito alta, essa temperatura já alta intensifica ainda mais o El Niño e faz com que as consequências do El Niño sejam muito fortes também. E foi o que nós vimos aqui
em 2023, certo? Então, aí na nossa cartela, nós temos mais informações do El Niño, né? Onde o aquecimento global, ele pode sim ser responsável pela intensificação dos efeitos do El Niño, ou seja, torna o efeito do El Niño mais forte, e isso faz com que padrões climáticos anômalos, o que quer dizer anômalos? Padrões climáticos fora do normal sejam gerados e vai causar problema em diversos lugares, né? A gente pode observar também na nossa próxima cartela, onde a gente tem esse grande problema aí do aquecimento global para nós aqui da floresta amazônica. Olha aí, nós temos em resumo consequências do aquecimento global para a Amazônia, onde a gente tem um aumento da temperatura, né? Fica mais quente. Nós temos mudanças no padrões de precipitação. Toda vez que vocês ouvirem falar em precipitação, gente, é chuva. Quando a gente tem mudança no padrão das chuvas, isso pode acarretar problemas não só na nossa região, mas também no resto do Brasil. Desmatamento e fragmentação florestal, esse é um grande problema que precisa ser enfrentado, porque como a gente viu na aula, a floresta é um grande sumidouro de carbono. Se esse carbono for retirado, se essa floresta for retirada, esse carbono será devolvido para a atmosfera e pode causar grandes problemas. Maior frequência e intensidade de incêndios. Se a gente tem uma temperatura maior, se a gente tem uma umidade menor, pode tornar tudo suscetível a ter incêndios. Alterações nos ciclos hidrológicos. E aí é quando eu falo em alteração dos ciclos das chuvas, que podem influenciar o resto do Brasil. Perda da biodiversidade. É importante a gente relembrar aqui que nós temos muita coisa para ainda ser descoberta, e se a gente perder tudo isso, se isso for destruído antes mesmo de ser descoberto, a gente não tem como saber, né, o bem que aquilo poderia causar, fornecer para a gente. Então, são recursos naturais que são perdidos sem mesmo terem sido descobertos, né? Impactos nas populações indígenas e também nas comunidades, né, ribeirinhas, comunidades locais que utilizam a região como sustento, que utilizam aí os rios como transporte, certo? E a liberação do carbono armazenado, que eu falei para vocês, a grande função aí da floresta amazônica de ser sumidouro de carbono, né? De ter essa grande capacidade de absorver e captar esse carbono. Então, lembrando, é necessário que a gente tenha todo esse tipo de conhecimento para que a gente tenha também, sejamos críticos e tenhamos argumentos na hora em que alguém vier falar para a gente: ah, mas essa floresta é muito grande, não vai acabar assim tão fácil. Acaba. Se não for devidamente conservada, devidamente preservada, isso tudo pode acabar, e antes que acabe totalmente, a gente já passe aí por esse período com grandes prejuízos, certo? Essa foi a nossa aula.